Olá, para você que acompanha o My News, nós estamos começando agora mais um Além das Manchetes, direto do REAG Belas Artes, desse cinema icônico aqui de São Paulo, em parceria com a REAG Investimentos. E hoje nós temos como convidado o Luiz César Fernandes, que é empresário do setor financeiro, fundador dos bancos Garantia e Pactual, além de muitas outras histórias que ele tem do mercado, e vai contar para a gente. Espera só um minutinho, voltamos já. E agora sim, começamos o Além das Manchetes. Como eu já antecipei, o nosso convidado hoje é o Luiz César Fernandes, empresário do setor financeiro, fundador dos bancos Garantia e Pactual, com a gente a Mara Luque, do My News, e também Marcelo Fonseca, que é economista-chefe da REAG Investimentos. Luiz César, obrigada pela sua presença. Antes de mais nada. Um prazer, agradeço o convite, espero poder contribuir com a sua matéria. E essa longa história que você tem no mercado financeiro, atravessando planos econômicos, crises econômicas, crises pessoais, o mercado driblando tudo. Mas antes da gente entrar nessa fase da história, eu queria uma avaliação hoje sua, de como é que você vê o mercado financeiro hoje, essas disputas constantes entre governo e a chamada Faria Lima. Como você vê hoje a Faria Lima? Eu acho o seguinte, ninguém tem a dimensão exata dessa crise e quanto que ela vai durar. Essa política de taxa de juros, a briga no Brasil é besteira, porque nós somos dependentes da economia global. Então, o que comanda a nossa taxa de juros é a taxa de juros do trajo de 10 anos. Então, lá é que está determinando a taxa de juros para o mundo. Sempre foi assim, só que era menos percebido. Então, eu acho que a taxa de juros nos Estados Unidos só mexe e na Europa no último trimestre talvez, mas muito modestamente. E aqui eu tenho dúvida, porque com essa desvalorização do real pode vir um suspiro de inflação. E eu acho que o Banco Central não vai abrir mão. A briga da Faria Lima com o governo, é mais o governo com a Faria Lima, é insana, não tem razão. Porque se o governo souber aproveitar os inputs que recebe, ele ajeitava o rumo da coisa. Então a briga é ineficiente. Foi a mesma briga do cruzado com o mercado. Não adiantou nada, o plano fracassou e tinha tudo para fracassar. Agora é a mesma coisa. Não adianta brigar com o Banco Central, taxa de juros, ou que o mercado está querendo. O mercado não tem vida própria. Ele está dentro de um complexo mundial. Então, se o mercado financeiro dos Estados Unidos mexe lá o traje de 10 anos, vai afetar aqui. Então não tem como o governo brigar com a Faria Lima. Mas você já vê então uma situação de crise mesmo? Nós estamos nela desde a Covid. Eu também fui um dos acidentados com Covid. Passou muito mal, não é? 100 dias internado. Mas a Covid deixou uma crise que a gente nunca viu. Porque está sendo uma crise que tem um tentáculo pelo mundo todo. Eu tenho uma visão um pouco diferente da maioria dos economistas, que é o seguinte: o mundo está descobrindo, ou nem descobriu ainda, escrevi até um artigo sobre isso, um decréscimo da população. Além do decréscimo da população, o envelhecimento da população. Então, como você tem mais gente acima de 60 anos do que menos de 18, todos os cálculos atuariais estão errados. Então, os fundos de pensão lá fora, fundo de pensão aqui, previdência, onde o governo interfere, como aqui a Europa, estão todos quebrados.
O leste europeu, então, a situação é pior ainda. A Rússia. Então, o decréscimo populacional está sendo um problema, que a gente não sabe como lidar com isso. A população está envelhecendo e a gente também não sabe lidar com isso. Então, se você pegar, por exemplo, no que entrou em crise, loja Marisa. O que era a loja Marisa? Vendia lingerie. Com o envelhecimento, teve menos gente para comprar lingerie bem avançada. Aí ele bota moda. Mas, de novo, quem comprava lingerie era jovem e a moda também. E o jovem está diminuindo. Então, o mercado ainda não se apercebeu dessa mudança. Todo mundo achava que o mundo teria não sei quantos milhões de habitantes. A Rússia está com 1,2 filhos por mulher, então tem um decréscimo acentuado. E todo aquele... Até a China quer estimular o crescimento agora, né? A China já encarou o problema de frente, melhor do que todo a Europa e nós aqui. Porque o que ela fez? O limite de aposentadoria era 44 anos. Ela na caneta levou para 62. Enquanto a França, para levar de 60 para 61... Manifestações sucessivas. Né? Então, como é que resolve isso? Você não tem força de trabalho chegando. Então... Mas aí tem um mundo com outros imigrantes também, não é? Tem esse outro aspecto, que na verdade pode suprir mão de obra. Não, mas não tem imigrante. Só os Estados Unidos tem imigrante. Aceito pela sociedade. A tecnologia, ela não... Não resolve. Porque o mundo gira pela demanda. Se você não tem demanda e você continuou com a mesma oferta, quer dizer, por que essas empresas tiveram também RJ de varejo? Porque teve a crise do Covid, perdeu a linha de produção, ficou toda comprometida, o supply não aconteceu. Quando supera um pouco o Covid, todo mundo saiu produzindo o que dava, porque a demanda era tanta, saiu produzindo o que dava. Só que na ponta o consumidor não apareceu. Então, loja americana, Marisa, ficaram super estocados. Lá atrás era 2% a taxa de juros, dá para carregar qualquer estoque nessa situação. Então, era tranquilo. Só que não foi assim. Agora, os bancos centrais também tiveram de lidar com uma situação muito diferente e eles, em alguns pontos, perderam a mão. Porque eles tentaram estimular a retomada do crescimento econômico via taxas muito baixas, aí houve excesso de liquidez, aí começaram a subir os juros quando a inflação subiu também, e até hoje a gente vê eles com uma dificuldade enorme de calibragem. Porque, por exemplo, o mercado de trabalho recuperou nos Estados Unidos, recupera no Brasil, tem pressões inflacionárias, teve fatores geopolíticos, inclusive pesando agora, a questão do Oriente Médio pesando muito nesse último impulso aí do dólar. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que o responsável da dificuldade dos bancos centrais, para mim, é o Grispo. Porque quando você teve o Volcker, o que o Volcker viu? A inflação estava caminhando para 15%. Ele levou a taxa de juros de 6 ou 7 que estava, levou para 21, parou a música e rapidamente se consertou. Os Estados Unidos cresceu consecutivamente, com pleno emprego, sem inflação, 40 anos. Então foi o efeito Volcker que fez isso. O Grispo veio com esse negócio, 0 para cá, 0,25 para lá. Isso daí, a meu ver, é como você rebocar um carro com uma corda. Até dar tração, demora, porque a corda vai ter que esticar. Só que você não percebe quando você está no limite para baixo para cima. Então você vai puxando. Se você passar, ela estoura. Quer dizer, você tem que fazer a tração coordenada com a corda.
E essa filosofia grispa que irradiou para o mundo inteiro faz isso. Quando você vê, já arrebentou a corda. Ou seja, desceu demais, subiu demais. Então, eu sou absolutamente contra essa cultura grispiniana, que está ramificada por todos os bancos centrais. E não encara a crise direto. Quer dizer, com a quebra nos Estados Unidos, lá em 2008, nós levamos 20 anos para consertar. Por causa disso. Porque você fica tentando dar água com açúcar. Água com açúcar não resolve para ninguém. Então, a meu ver, a crise é mais profunda do que os bancos centrais acham. Os bancos centrais não estão sabendo lidar, ainda estão com a cultura grispiniana, que não resolve. E a indústria também não percebeu essa mudança. Então está colocando muito produto que não precisa. Veja, os automóveis, todo mundo aumentou a produção de automóveis. Você vai em Pequim, tem 2.000 carros elétricos parados lá. Quer dizer, ninguém mais quer carro elétrico. Mas nós estamos na onda do carro elétrico. Então não adianta, não tem consumidor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Obviamente tem essa discussão a respeito do ativismo dos bancos centrais, se esse gradualismo, em alguns momentos, em outros, um certo ativismo maior. Acho que o que tinha de dilema lá da Covid era um dilema muito difícil, que era evitar uma grande depressão 2.0. Então, se o erro que você tivesse que escolher era o erro de errar por menos ou por mais, claramente, para se evitar um cenário caótico como aquele, não se sabia onde iria se parar em termos de saída da pandemia, chegada de vacina, etc., você optou por errar por mais. A mesma coisa os governos, no que diz respeito à política fiscal. Você citou a questão dos passivos escondidos, né? No inglês, os hidden liabilities, como os passivos atuariais. Esse, sem dúvida, é um problema que está pesando para todo mundo. Mas tem outros passivos que são bem explícitos, que é a própria dinâmica fiscal, que, diferentemente dos bancos centrais que retiraram o punchball, né? Pararam a música, os governos, alguns deles, não pararam. Caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que continuam com o pé marcha forçada lá, e o Brasil aqui. Então não tem, você acha que um componente de uma política fiscal que está fora do lugar, que está justamente atrapalhando a vida dos bancos centrais e ajudar nessa convergência, né? Já que nós estamos nas Olimpíadas, o que aconteceu no mundo é que subiu o sarrafo. Então, permitiu o crescimento das dívidas geral. Então, a Europa, que corria em torno de 110 do PIB, alguns 98, está todo mundo acima de 150. O menor é 150. O cara está em 200 do PIB. Então, como o sarrafo subiu, todo mundo se sentiu confortável de crescer a dívida. Crescer a dívida fazendo besteira, com o Brasil, com os Estados Unidos. E isso está agravando a crise. Porque gerou... A guerra da Ucrânia não fez esse movimento de taxa de juros. Talvez momentaneamente com uma subida temporária do preço dos insumos. Mas estruturalmente o que você está chamando a atenção tem um problema subjacente que é muito mais relevante. Muito mais relevante. Tem uma solução à disposição. E como é que você encara o ajuste fiscal num contexto da transição demográfica? Você precisa de mais, não menos recursos para a Previdência. É complexo. Eu não sei a solução. Nem imagino. Falei com o Rubinho outro dia, ele também não sabe. Está como eu, achando que a crise ainda vai se agravar. É um problema difícil de resolver. Você pegar a laqueadura e vasectomia do Brasil do ano passado, de 22 para 23, cresceu 81%. Quer dizer, as pessoas não querem ter filho. Não é qualquer outra razão, não quer ter filho. Você vai na China, ninguém quer casar. Cada um está na sua casa, tem um namoro aqui. Isso tem muito a ver também com
o empoderamento, vamos usar essa palavra, feminino, né? Quer dizer, as mulheres estudando mais, as mulheres no mercado de trabalho e tal, falam... Vai ter custo de vida também, né? Eu acho que tem mais custo de vida do que esses fatores. Porque a mulher tinha um trabalho secundário, mas tinha um monte de mulher já trabalhando. Professora primária só era mulher, tá certo? Enfermagem, assistente hospitalar, só mulher. Quer dizer, ela já trabalhou. O que acontece é que ela estava no mercado pouco relevante à vista do mundo. E elas agora subiram, porque estudaram, porque no tempo da minha avó ninguém ia para a escola. Entendeu? Estudava em casa, aprendia em casa a mulher. Como tem alguns países do Médio Oriente. Então, eu acho, francamente falando, que o problema da mulher não é agora. Foi lá em 60 e tantos, 66, 60, quando foi a guerra do sutiã lá. Então a mulher teve pílula, a mulher teve maneira de evitar filho, e sempre foi um ônus para a mulher cuidar da casa, cuidar do filho e trabalhar. Eu não acho que o empoderamento mudou. Luiz César, você está falando de pontos, de mudanças estruturais no mundo, que estão ocorrendo no mundo, principalmente por conta desse aumento da expectativa de vida, enfim, dessa mudança do quadro, de estarmos no século do aumento da expectativa de vida, da longevidade. De um lado, e não produção de bebê. Pois exatamente. Então, quer dizer, é uma mudança estrutural que vai impactar todos os setores da economia. Agora, eu queria voltar para o Brasil. O Brasil, se tem algo e você faz parte de uma geração de banqueiros de investimentos. Quando o Brasil conheceu o que eram os banqueiros de investimento, os caras que sabiam ganhar dinheiro no mercado financeiro, quando a gente começa a descobrir o que é o mercado financeiro, e você faz parte, que tinha Pactual, Garantia, e qual era o outro? Eram 3. Pactual e Bradesco. Enfim, tinham 3 bancos que eram bancos que estavam fora ali daquela coisa do varejão, que era os bancos de investimentos, os grandes bancos de investimentos que, enfim, fizeram as grandes operações. Aquele momento, e depois disso, quer dizer, o mercado financeiro, ele ganha um protagonismo, e o que você vê no Brasil hoje é que os setores que enriqueceram foram o agro e o mercado financeiro. E não se teve mais outras coisas crescendo. A indústria naufragando, enfim, e você não tem... E a taxa de juro muito alta. Mesmo em momentos em que as taxas internacionais estavam baixas, no Brasil, as taxas de juro e spread bancário sempre estiveram lá em cima. Isso não mudou. O André Lara Rezende, seu amigo, enfim, que você conhece, que fez parte do Matrix, o outro banco que eu lembrei era do Matrix, era Garantia, Pactual, Matrix, enfim. Ele vem hoje com a nova teoria monetária, ele traz isso, que é uma discussão no mundo, e que fala, olha, a política monetária não dá para ser só com juros, isso faz com que a economia fique ali presa de uma forma que é o que está acontecendo nas últimas décadas no Brasil, a gente só patina, não existe um crescimento. Você que conhece tão bem esse mundo, que conhece seus pares, qual é a leitura que você faz dessa amarra que a gente tem dos juros e de não conseguir sair dessa mercado financeiro, agro, mercado financeiro, agro? Só temos esses 2 caminhos no Brasil? Francamente falando, eu acho que o agro vai ser a nossa sustentação. Quer dizer, nós estamos fazendo o agro com apenas 200 anos de atraso. Tá certo? Felizmente, a Embrapa conseguiu descobrir o que fazer com o Cerrado. Então, a agricultura nossa não vai parar de produzir. Mas o produtor sofre os mesmos erros, comete os mesmos erros que a indústria.
Então, hora eles alavancam demais, hora alavancam de menos. Então, nesse momento, o setor agro está todo em dificuldade. Tem muitas RJs de setor agro. Porque todo mundo errou na mão. Quer dizer, quando a taxa estava 2, todo mundo alavancou e... Eu acho que a indústria brasileira cometeu um erro lá de trás, quando nós fechamos o mercado com a lei da informática. Então ali você não podia importar uma máquina que tivesse algum chip nela, nem que fosse para se limpar. Quer dizer, não podia. Fizeram reserva de mercado para computadores. Então, aquilo que começa a embicar a nossa indústria para baixo. E aí você vê grandes grupos como Vilares, tá certo? Bardella, grandes grupos, mesmo o Votorantim teve alguma dificuldade, teve que associar com o Banco do Brasil para o banco, mais tarde tem que vender para a Suzano. Quem diria que a Suzano seria o que é hoje? Mas, de qualquer forma, a indústria nossa se acomodou. Eu não posso importar máquina nova, fico com a velha. Mas aí eu vou viver de subsídios e favores de Brasília. Exatamente. O que reduz a produtividade. Então, o culpado não está na taxa de juros, o culpado está na produtividade. Investe, em vez de investir na produção, investe no mercado financeiro. Hoje você pegar qualquer empresário de qualquer setor, menos o agro, porque o agro tem que plantar, se não plantar a terra virar mato, todos eles têm 2/3 ou mais no mercado financeiro. Reclama dos juros, mas aproveita os juros também. O próprio Abílio Diniz está com 70% no mercado financeiro. O resto é só participação no Carrefour. Então, todo empresário que vendeu as suas atividades não voltou, e todo empresário que recebeu dividendos, seja lá o que for, no IPO, volta para o mercado financeiro. Mas porque é difícil você investir com taxas de juros. Qual é buscar retorno acima da taxa de juros praticada no país? É difícil, né? Não é para qualquer um, não, né? Só a indústria de mais avançada de tecnologia consegue. Então, realmente não vai conseguir. Você tem que ter taxa de juros alta, porque a inflação vem. Mas você não faz suficiente movimento para parar a música. Então você fica... Então isso não coloca em xeque esse modelo de política monetária? Eu coloco. Antigamente, você tinha todos os instrumentos disponíveis utilizados. Você tinha dívida pública, você tinha... O Banco Central fazia redesconto, fazia financiamento compensatório. Quando você erra a mão, também dá um desastre. Mas o Henrique, por exemplo, usou um refinanciamento compensatório quando ele achava que a indústria não estava indo. Aí ele injetou 1 bilhão e tanto. Na época, o que fez? A inflação saiu de 15 para 70. Quer dizer, ele botou demais. Ou seja, não tem mágica, né? Quando ele foi retirar, quebrou metade do sistema bancário. Então, você tem que saber dosar. E para mim, eu acho que o Banco Central tinha que trabalhar, com o que ele faz hoje. Taxa Selic, que é um apelido que arrumaram, que no Selic não tem nada a ver com taxa de juros. É um sistema, de processamento. É a taxa de um dia, que é chamada overnight. Então, ele tem que ter esse instrumento disponível, tem que ter redesconto e tem que ter compulsório. Então, eu acho que se você tivesse feito, sei lá, logo depois da pandemia, em vez de levar de 2 a 0,25, né, tivesse levado de uma vez só para os 14 que chegamos quase, a música teria parado. Reorganiza mais rápido, apesar de ser mais brusco. Porque todo mundo assusta. Porque, por exemplo, com 0,25, você acha que o seu cabeleireiro vai
aumentar o seu penteado? Não vai. Então, você não consegue atingir serviços. Então, essa 0,5. Agora, quando você sai de 2 para 14... É o freio de arrumação. Né? Até os que dormem na rua vão falar do assunto. Então, Henrique Meirelles fez isso no começo do mandato do Lula, mandato 1. Mas ele fez pela situação errada. O que aconteceu? Quando os empresários fizeram acordo com o Lula para apoiá-lo, quando foi no governo de transição, o Zé Dirceu falou, não, esse acordo que o Lula fez não vale. Aí, você lembra, o dólar estava 1 e pouco, foi para 5, overnight. Parou a música. Então nós tivemos que tomar algumas providências. E aí depois a taxa do dólar então cai. Você pegar o gráfico, ela faz isso. Então esse movimento é que vale. Todo mundo falava de dólar. E o dólar foi a tanto, e o dólar... E o Zé Dirceu botou a viola no saco, chamou os empresários de novo. Chega aqui, vão me ajudar. Meirelles, como é que fica? Faz a cagada. Então vamos fazer um roadshow no mundo. Em uma semana, estão 30 países com Lula. Então, ele foi obrigado a fazer esse movimento, porque era o rescaldo do Zé Dirceu. Entendeu? Não foi uma coisa voluntária pensada, entendeu? E naquele tempo, você ainda estava sofrendo os efeitos dos Estados Unidos, que começava a se mexer estranho. Óbvio que só veio em 2008, mas já mostrava alguma liquidez excessiva, etc. Então já mostrava ali que alguma coisa ia acontecer. Eu e o Rubini eram os únicos que dizíamos que a coisa ia mal. Tem vários artigos na revista dele. Eu falava isso. Está latente, eu não sei onde que vai estourar. Mas vai estourar alguma hora. E veio a crise do Anil. O Meirelles deu um susto, não é porque ele quis, porque ele foi forçado. O Volcker fez porque quis. Então, uma política monetária, usando redesconto, usando compulsório e taxa de juros, você é menos dolorido, você não precisa levar a taxa de juros a 14, aumento compulsório zero qualquer coisa. Os bancos não conseguem transferir esse custo. Agora, você sobe a taxa de juros, aí eu ganho 10% sobre a taxa, por hipótese, o spread bancário. Se a taxa é 2, eu ganho tanto. Mas se a taxa é 14, eu ganho mais. Então, o próprio sistema gosta disso daí, porque eles vão ganhando cada vez, o spread aumenta. Então, o ganhando capta mais, mas... Então, há um certo, como se diz, uma cumplicidade do sistema com o governo. Agora, hoje, o que se poderia fazer o Banco Central? Porque todo mundo questiona que fica tudo em cima da taxa Selic. Parou de subir, continua a piora das projeções de inflação. Tem o dólar também. Muita gente questiona por que o Banco Central não atua para tentar segurar o dólar, porque muitas vezes ele sobe por falas do presidente. Né? Então, lembra muito esse cenário que você colocou lá atrás, não é? Que deu um impulso inicial em relação ao dólar. O Banco Central pode fazer alguma coisa além de parar a Selic ou talvez subir como que é parte do mercado? Do jeito que está o mundo, se ele jogar a taxa de juros a 6%, não muda em nada o quadro. Porque o problema não é excesso de demanda. As famílias estão super endividadas. Você não vai ter excesso de demanda. Então, o que você tem pontualmente, uma puxada do petróleo aqui, um detalhe ali, mas não é um movimento de demanda, vamos dizer, acirrada ou irracional. Não vai ter. Então, se você jogar a taxa de juros para 6%, não mexe nada. Mas ele tem que saber usar os outros instrumentos. Então tem que usar o compulsório, aumentar o compulsório um dia, soltar no outro dia seguinte. Porque o compulsório
ele afeta o sistema financeiro. A taxa de juros afeta todo o sistema. Então, se eu jogar a taxa de juros mais para baixo, eu aumento o crédito. E aí eu posso criar demanda. Mas hoje, não vai afetar a demanda. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu tinha 20 anos, eu trocava de carro todo dia. Saiu um modelo novo, tá certo? Hoje, o meu carro é 2008. Então, eu já não, com a minha idade, eu já não tenho pressa de tocar o carro, não faz diferença se é mais moderno ou menos moderno. Seu carro me leva onde eu quero. Mesma coisa a geladeira. O velho, quando você era jovem, a geladeira deu um problema, vou jogar isso fora e comprar outra. Agora, está arriscado, tem que toda hora chamar o mecânico, e eu continuo com a geladeira velha. Então, a demanda não vai ocorrer aceleradamente. Ela vai ficar onde está, subir um pouquinho, e não é isso que vai impactar a inflação. Luiz César, então por que o Banco Central, e essa é uma questão que inclusive foi politizada muito hoje no debate, por que o Banco Central não derruba essa taxa? É porque os modelos que o Banco Central roda lá para ver projeção de inflação não funcionam, não atendem mais, não refletem mais esse mundo, ou é porque o Banco Central está, o presidente do Banco Central está politizado, como diz o presidente, volte e meio o presidente fala. Eu concordo com isso. O que eu digo, volto ao Grispo, criou no mundo uma cultura. Se o Campos Neto mudar esse padrão, ele não vai ganhar mais prêmio de melhor Banco Central do mundo. Porque todo o resto do sistema está no Grispo. Ou obedece à receita, ou todo mundo está no barco ou não está. A coisa mais difícil de se tirar de uma organização qualquer é a cultura. Quando você tem uma organização com uma cultura forte, para você vencer isso isso que você está falando é muito interessante, Luiz César, porque a gente observa isso, por exemplo, no debate com o que aconteceu com o André Lara Rezende. Quando ele vem com uma teoria nova, ao invés dele ser absorvido ali para ser estudado, não sei se é certo ou se é errado o que ele fala, ele na verdade é cancelado. Ele é... Menos eu. Eu fiz um artigo defendendo. Exatamente. Então, mas isso é exatamente o que você está falando. Quer dizer, a cultura, o sistema, ao invés de debater, cancela. Esse que é o problema. Criou-se uma cultura global, que é 0,25 para cá, 0,25. Agora, a política aqui no Brasil pode ser testada. Porque nós vamos ter uma mudança na direção do Banco Central e tem alguns economistas que antecipam a possibilidade de um pensamento diferente no Banco Central, mais ajustado à atual política de governo. Só que aí eu coloco um outro ponto, que é o mercado financeiro, porque o mercado financeiro está inserido nesse contexto global que você colocou, tanto que o mercado vem correndo com taxa de juro acima do Copom, meio que antecipando que o Copom tem que aumentar mesmo o juro. Então, as taxas que estão na curva de juros são mais altas. Então, o mercado está preparado para isso. Se alguém vem com uma ideia nova, vai ter uma repercussão negativa e aí vem de novo pressão no câmbio, saída de capital do país, você tem uma desorganização em função disso. Como é que se pode fazer uma eventual transição que não seja politizada, que não leve a reações do mercado que piorem o quadro econômico, enfim, ou está amarrado mesmo a isso? Bom, eu conheço o Banco Central desde a fundação. E conhece o mercado muito bem, né? Também desde o início dessas organizações todas, né? De todos os mecanismos. CETIP, CDI, CVM estava lá. Tudo isso. Eu participei diretamente na construção. Pois é. O que eu acho, francamente falando, é que a cultura mundial tem que mudar. Então, enquanto não mudar, você pode botar quem você quiser no Banco Central. Ele não vai fazer diferença. Vai se render. Vai. Porque a máquina do Banco Central está emprenhada dessa cultura. Entendeu? Tem banco aí grande que está em dificuldade e ele não consegue mudar a cultura. A cultura
coisa mais difícil de você mudar. Então, qualquer organização com 10 pessoas tem uma cultura, você não consegue quebrar. Então, o setor de vocês, a CNN está aí caminhando, tentando, mas não vai. Só dá prejuízo. Por quê? Porque tem uma cultura que ela quer quebrar. E não está conseguindo. Então, quebrar a cultura é impossível. E o Banco Central está muito sólido, do porteiro ao presidente. Então ele não vai ter espaço para fazer qualquer mudança radical no que está vindo hoje. A máquina não deixa. Se ele fizer, vai ser execrado. É o mesmo jeito da Dilma, que foi lá ajeitar as contas, né? Em algum momento se rende, se demorar muito para se render, a situação complica, é isso. Então, quem você quiser o mais radical lá, não vai conseguir fazer. Mas mantida essa fórmula, qual a tua perspectiva em termos de mercado, de juros, inflação, o que é para comprar, o que é para vender? Como é que fica a situação? Eu acho que varejo está complicado ainda. Não mostrou as fraturas expostas que tem por aí. Então, o setor de varejo, setor que depende de previdência, então, previdência privada, mesmo do governo ou empresas estatais, esses todos vão ter dificuldade. Seguro-saúde vai ter dificuldade, também não pode entrar. Já está, né? Já está. Mas todos já estão. Mais ou menos, mas já estão. O que você tem melhor onde você trada exportação. Então, se você comprar jato da Embraer hoje, seria ótimo, porque vai vender que vai faltar jato. Porque o que acontece, só particular aqui do jato? A pessoa ficou mais velha, se aposentou, o que ela quer fazer da vida? Viajar. Vai faltar avião. Para quem tem dinheiro, né? Não, para todo mundo. Vai financiando, vai não sei o quê. Tem 200 planos diferentes. A Europa está desesperada. Portugal tem 10 milhões de habitantes e tem 20 milhões de turistas. Tá certo? Veneza, então está um inferno. Barcelona, você tem até os movimentos contra turistas. Não. Ontem a Veneza botou taxa para quem passar de X pessoas. Então, a Europa está desesperada, porque não aguenta o fluxo. Tá certo? É uma coisa na Ásia. Você vê aquele aeroporto de Pequim, é um monstro. E gente para tudo quanto é lado. Parece estação do metrô, saindo todo mundo na hora. Então, esse movimento vai crescer. Inevitavelmente. Com taxas de juros aqui, acolá. Então, compra Embraer. Compra de Embraer. Então, tem Embraer, mas as companhias aéreas vivem permanentemente em crise. Sempre. Aqui e no exterior. Sempre. Independentemente de demanda, eles continuam com problemas. Mas continuam comprando avião, né? Comprar avião, depois dá problema. E aí aumenta a passagem aérea. É o mesmo tipo de varejo que quebrou no Brasil. Vou abrir loja, quanto mais loja eu abrir, melhor. Só que quanto mais loja abriu, mais o buraco cresceu. Luiz César, falando em varejo, e Americanas? Você tinha debêntures, ações da Americanas, não? Eu tive lojas americanas quando eu estava no Garantia, no livro do Garantia. Uma razão principal de eu ter saído do Garantia foi loja americana. Porque nós compramos alguns ativos para defender o tabelamento do Delfim. Taxa de juros 15%, correção monetária 15%, câmbio 15%. Então nós compramos esses 3 ativos para nos defender. Então compramos ativo que ao longo do tempo se corrige. Os 3 ativos quais eram? Americanas? Americana, Alpargatas e Brahma. Depois vendemos Alpargata do Sebastião Camargo e vendemos a Brahma
para Sul-América. Então, só faltava vender lojas americanas. Eu me desgastei, não consegui vender. Por que não queriam vender loja americana? Porque achava que ela tinha muito leite para dar. Porque nós tínhamos comprado, por exemplo, por 27 milhões de dólares, já tinham recebido 27 milhões de dólares de dividendo e achavam que tinham... Mas a Americana é um caso no varejo que ela demorou muito. Passaram vários CEOs ali, ela demorou bastante. Vários CEOs? Não passaram? Eu não sabia. O que eu sei são 3. Ah, não, é vários, né? Pô, em 40 anos... Mas demorou a dar resultado, Americana. Nunca deu. Não é que demorou. Nunca deu resultado. Teve resultado fajuta. Mas resultado na veia... Então os resultados fajutas, eles não são uma novidade para mim, não foram uma novidade para você, por exemplo, quando apareceu essa coisa? Para mim não foi. Eu tenho em novembro uma entrevista que eu falo isso. Em novembro. Ela estourou em fevereiro. O último CEO é que não compactou com a situação que estava, né? Sumiu, percebeu e já colocou. Ele falou que foi uma postura diferente. Eu acho que eu gosto de fazer reestruturação. Ele achou que o caminho era aquele e fez errado. Porque quando ele chamou todos os banqueiros, os presidentes de banco, para a reunião, conference call, ele falou, conheço todo mundo, vou no coquetel aqui, falo com um, falo com outro, vou reunir todo mundo e vou fazer. O que acontece com os grandes bancos? O cara lá em cima não sabe o que acontece com loja. Só um cara que estava na reunião que sabia tudo de loja americana, que era o André Esteves, que meteu o pé na porta. É o único que recuperou algum. Os outros teve que descer, o que aconteceu com a loja americana e tal. Entendeu? Então, essa inércia que ele não esperava. Ele achava que todo mundo, naquela reunião, ia dar um fechado. Mas o que ele sabia? Pois é, porque ele, antes de ir para a Americana, ele estava num banco que tinha posições de Americana, né? Enfim. Tinha a posição no limite permitido para o banco. Não é limite técnico. Uhum. Não é porque ele definiu aquele limite. Ele não podia aumentar um tostão, mas como todos os outros. Você não tinha, então, Americanas na sua carteira? Desde 1980. Você nunca teve ilusões em relação a Americanas? Nunca. A sua margem da crise. O suicídio que abrir desesperadamente loja, como eles abriram. Porque quando eles abriram loja, ele aumentou o estoque. Agora, ele não analisou cada mercado que estoque tem que ter. Então ele generalizava, tem uma boneca aqui, tem uma boneca na Faria Lima. O que faz uma boneca na Faria Lima? Entendeu? Quem compra? Entendeu? Perfil é diferente. Né? O perfil é compra. Então ele pode abrir na velocidade que abriu, mas desde que ele estudasse cada mercado. Tá certo? Então, a partir do Zé Paulo Amaral, eles começam a... José Paulo Amaral, estava tentando lembrar do nome dele. Mas o comércio tem muitos casos assim, né? Nós temos, por exemplo, recente, Starbucks passa por isso. Chama atenção. Starbucks é outra história. Então, mas também se popularizou demais e não segurou a situação. Mas ali é outro caso. Aí não é erro estratégico. Você tem que entender o mercado. O que aconteceu com o Zé Paulo? Eu tirei o Zé Paulo na loja americana. Eu peguei um mandato para reestruturar mesmo, precisava do operador, só tinha 2, o Galó e o Zé Paulo. O Galó estava voando, o Zé Paulo aguentando as porradas do Beto, veio com o Zé Paulo. Nós adequamos cada loja a cada mercado. Em menos de um ano, nós estávamos com a melhor subindo. Vendemos para o Mansur, depois o Mansur fez besteira e quebrou. Mas nós vendemos inteira, com lucro. Tá certo?
O Zé Paulo só fez isso, adequou aquela loja àquele mercado que ele conhecia. Entendeu? Ele não foi sentar na loja para vender. Ele fez estratégia. Não, essa loja aqui é esse produto, essa loja aqui. Então, mas aí eu volto a essa questão de o Brasil repetir essas histórias. Você citou a Mesbla, quebrou. Mapping quebrou. Não, nós temos uma série de histórias. Ela não quebrou. Ela na sequência. Depois quem quebrou foi um Mapping Mesbla. Vamos voltar à questão de Banco Central, de juros, de mercado financeiro. Você vê uma crise pela frente? Tem aí uma situação no mercado financeiro que o câmbio, ele de fato entra numa trajetória explosiva, o BC tem que fazer intervenções recorrentes e a economia acaba sofrendo, o Banco Central tem que, por conta de subir muito a taxa de juros, a economia sai desse crescimento que ainda é um crescimento bastante decente para uma situação de aumento de desemprego. Você vê essa agudização do processo, problema crônico que você está falando aqui? Quando você está dirigindo em alta velocidade, por menor que seja a pista, você está a 300 por hora, certamente é uma condição de novo. Não sei se é nos primeiros 100 km ou nos 300, mas vai acontecer. Então, essa crise mundial, não é só não, vai acontecer em algum momento, bater no muro. Entendeu? Quando vai ser, não sei, mas as contas não fecham. Quem está pisando no acelerador são os governos, é isso? São os governos que, como subiu o sarrafo, é a questão da política fiscal insustentável no mundo inteiro e aqui mais do que nos nossos pares emergentes. Exatamente. Eu não vejo, no curto prazo, uma agonização. Agonização não. Agudização. Não estou vendo no curto prazo. Mas vamos ficar remando contra a correnteza. E à mercê de um evento que acontece, seja geopolítico, seja econômico, seja... Mas pode ter agonia também, pode ser agonização também. Pode agonizar, mas pode ficar nessa agonia. Agora, e aí como é que entra o contexto político? Por exemplo, Trump nos Estados Unidos, que o mercado alerta que pode ter mais inflação. Aí mexe com política de juros. Está todo mundo esperando que o Fed corte um pouquinho a taxa em setembro. Esse conta-gotas que você criticou. E aí como é que fica o contexto geral? Quanto que a política interfere? Eu acho que mesmo que o Trump ganhe, o que eu não acho provável hoje, eu achava provável lá atrás que ele ganhe. Agora eu não acho não. O mercado lá deixou de apostar, né? A última aposta que virou para a Câmara. Né? O mercado mudou. Então, mas suponha que a inflação não vai mais do que está. Vai ficar ali, ó. Está bem perto da meta até, né? Então, não adianta você ou dar um choque. Você não acha que o Trump, com a política de aprofundar os cortes de impostos, e ele pode jogar esse endividamento numa trajetória mais preocupante e isso pressionar ainda mais inflação? Olha, eu nunca tive na política, mas meu trabalho tinha que falar com político. Eu nunca vi político cortar despesa. Não, é só que cortar imposto. Corte de imposto. De imposto. É política dele, né? Vai colocar tarifa para todo mundo. É aumentar a tarifa e... Como é que faz? Ou eu aumento a dívida, que vai ter um limite, ou... Mas então reforça essa situação de que a gente, com o Trump, pode estar movendo para uma situação que já era insustentável, mas com uma velocidade ainda maior. É, portanto, despertar aí problemas... Se o Banco Central, se o Fed ficar em zero bosta... Desculpa. À vontade. Ficar desse nheque-nheque, vão continuar no mesmo. Só um acidente de percurso muito grave é que pode acontecer, que está acontecendo com a Venezuela, com o país europeu. Claro, Espanha, França, que está lá com problema político, agora os trabalhistas na Inglaterra fazendo um monte de besteira. Pode ser um efeito desse, entendeu? O cara desse faz uma besteira que afeta o mundo todo. Mas o Trump sozinho... Mas piora a situação. Mas piora um pouco a situação. Nem piora, nem melhor. Vai ficar nesse reme que estão. Sobe um pouquinho a inflação, cai um pouquinho, sobe um pouquinho. Não tem nada, ainda nenhum movimento grave. E se o Fed precisar subir os juros para
Também, você vê o longo lá, que tudo é regido pelos 10 anos, né? Um traje de 10 anos. Você vê a gangorra, ela está quase em equilíbrio. Subiu um pouco, caiu um pouco o longo, mas caiu também o curto. Quer dizer, é transferência de ativos. Não é uma corrida para o ativo. Entendeu? Quando você tem a taxa de juros do longo e o curto em equilíbrio. Ou seja, você não vê no cenário nenhuma perspectiva de ter um movimento brusco, uma ruptura, alguma coisa de padrão, de modelo? De modelo, jamais. Mas de regime de mercado? Regime de mercado pode ter um grave acidente. Como eu falei, uma crise na Europa mais aguda que a Itália, mas tipo a França, não se acerta, ou mesmo a Inglaterra, com esses trabalhistas fazendo besteira, nem sentaram na cadeira, já estão fazendo besteira. Então pode ser que se um desses vira uma Venezuela... Mas chegaria num extremo desse, um país desenvolvido? Vai chegar. Não tem como você sustentar a dívida que existe dos países e o déficit futuro que vai ter. Então vai ter que dar uma arrumação. Ou dar um default geral, um pouco de inflação não faz mal. Ele precisa... Acabou tendo muito de inflação. Acabou fazendo concessão demais em relação a isso. Agora, pela sua experiência de mercado financeiro, como é que você vê Brasil, curto prazo, 2 anos? Considerando 2 anos o atual mandato, pensando em eleições, em todos os interesses políticos que isso vai estar rolando, mudança de direção do Banco Central, como é que você administraria, por exemplo, os recursos pensando em perspectivas econômicas? Se for... Não vale ir embora do país. Compra juros. Eu ia comprar traje fácil. Porque... Reforça essa migração de recursos. Eu acho. Porque não tem, tirando o agro, o problema da agro contra a indústria se tem uma máquina que não está dando margem, eu desligo ela, acabou. A agricultura não, ele não pode parar de plantar. O preço está lá embaixo, ele está plantando, o preço está lá em cima, ele está plantando. O que muda no caso do setor agrícola é a alavancagem. Mais alavancagem ou menos alavancagem. Se eu plantei numa época ruim de preço, eu me alavanco mais. Se eu plantei com preço bom... Mas aí está muito na dependência da China também, né? Não, a demanda é mundial. O que troca os endereços. É a China, agora a Índia. Você pega o crescimento da Indonésia, é muito maior do que Índia e China hoje. Eles tinham 70% abaixo da linha da pobreza da população. Hoje tem 18%, 20%, né? É um número desse tipo. Então, a gente olha o grosso. Olha os miúdos, Vietnã, aquela Ásia. Agora, nós da América Latina, está todo mundo na mesma. Agora, o Brasil não tem como se mexer para se blindar um pouco mais em relação a esse contexto global que você vê muito ruim? Não. Porque nós somos exportadores de commodities. Então você vê o governo aqui a reboque da situação. As críticas que se faz à questão fiscal, arcabouço, meta, nada disso te importa? Eu acho que não. Num total assim. Mas não desorganiza mais mercado, não desorganiza mais os indicadores? Você já ouviu dizer que se você tomar uma gotinha de estricnina, por muito tempo você vive? Os governos vão se desgastando, mas a sucessão é igual. Pega a Inglaterra, saiu de 20 anos conservador para o trabalhista agora. Está fazendo a mesma besteira que o conservador fez com 1 mês de cadeira. Isso no Brasil a gente observa, porque você teve mudança de governo ali, Fernando Henrique para Lula, manteve a mesma política econômica. Agora mesmo Lula estando diferente, como muita gente diz, Faria Lima adora o Haddad, enfim.
E ele mantém ali os pilares dessa política. Você não vê nenhum movimento de governo mudando efetivamente os modelos. Né? É confortável ficar onde está. É muito mais fácil conviver com o diabo conhecido que com o diabo desconhecido, né? Então, essa é a tendência natural do humano. Mas o Brasil passou por fase que teve que reinventar processos. Teve cruzado, teve plano real, a gente teve avanços em função disso, teve controle de inflação, que foi um problema durante muito tempo. Teve um momento de responsabilidade fiscal. Quanto é que estava a inflação? Não era uma gotinha de estricnina. Certo? Então você tem que bater na parede para não mudar. Na verdade. Então você está com inflação 200% ao mês, 30% ao dia, tá certo? Os marcadores de preço, tá certo? Mas a questão do crescimento você não conseguiu resolver. 30 anos de real e você não só que a Argentina está tentando de uma forma estabanada também. A Argentina chegou nesse limite. Mas nós estamos ali, ó. Qualquer acidente de percurso, todo mundo vai se machucar. Para não falar a palavra correta. Não, mas é isso. E mercado financeiro também não tem que se reinventar, isso? O mercado financeiro, diferente da indústria, a indústria tem essa máquina que só faz isso. Se a economia está bem, está mal, eu só tenho aquela máquina. E não adianta uma política industrial também? Não, adianta se você modernizar razoavelmente o nosso parque. Não se preocupar com o conteúdo local, por exemplo? Obsoleta ou canibalizada. Desmontei 3 máquinas e fiz uma. Então esse é o nosso parque. Se você modernizar, você vai melhorar a eficiência, a produtividade. Facilitar a importação, por exemplo, é isso? Você aumenta a produtividade, você diminui a importação, etc. A nossa produtividade é uma das piores do mundo. A produtividade nós perdemos para a Indonésia, que até onde era paupérrima. Certo? Então, reequipar a indústria é uma coisa. Mas falando do mercado financeiro. O mercado financeiro tá bom comprar título de tesouro. Não, tá ruim. De 2020 para cá, o crescimento de papéis privados no mercado disparou. Antigamente, em 70, quando eu fiz a primeira debênture, para colocar era um sufoco. Agora você pega todo dia, tem um bi de não sei quem, mais um bi de não sei quem lá. Quer dizer, o mercado cresceu bastante. Por quê? Vai dar problema ali, eu estou vindo para cá. Então, o mercado financeiro não tem máquina. Ele vai aonde tem a onda. Mas essa questão de emissão de debêntures, de títulos privados, não vai dar problema diante dessas questões todas que você colocou? Não, no sistema como um todo. Você tem títulos privados na carteira? Tem. Eu acho que, eu te volto, eu acho que título privado vai machucar alguns fundos de renda fixa. Então, estavam todos posicionando em Light, Marisa, em Americana, tá certo? Então, esses fundos multimercado ou renda fixa é que vão sentir. O sistema como um todo já saiu dessa. Então, os bancos mais ágeis, as corretoras mais ágeis, já estão tirando o corpo do jogo. Então o sistema como todo não quebra. Quebra quase, que foi o que o Mário Henrique fez com o refinanciamento compensatório. Dei enxurrada de dinheiro e da noite para o dia eu tiro o dinheiro. Aí o banco que emprestou por 90, 180 dias, não dá para ter o dinheiro para dar Banco Central. Então quebra. Quebrou o book, quebrou o Cominde, quebrou um monte de gente. Então, eu não estou vendo esse movimento. Eu acho que vai ser muito localizado. E o sistema como um todo está saindo do seu crédito e transferindo para o multimercado ou renda fixa. No fundo,
é um processo de desintermediação financeira que até recentemente a concessão do crédito era muito concentrada nas figuras do sistema bancário, e agora está sendo desintermediado pela ação do mercado de capitais, né? Gostei da sua colocação. Só que não é verdade. Os bancos estão transferindo o seu passivo potencialmente problemático para os FDICs, para os fundos, entendeu? Eles estão tirando da sua carteira. Você vê algum banco grande reclamando para o mercado, que está perdendo para o mercado? Não. Alguém reclamou? Lógico que não. Estou tirando meu pepino. Entendeu? Então, eu não Na verdade, concordo. foi o que os bancos grandes fizeram lá em 2000, do ciclo imobiliário nos Estados Unidos, quando eles tiraram dos seus livros e criaram aquelas entidades separadas onde ficou todos os ativos imobiliários. Onde estavam esses bilhões de debêntures emitidos? Era a carteira problemática dos bancos. Vem cá, vou fazer uma debênture aqui. A XP coloca, o BTG coloca. Entendeu? Pega o PBI. O PBI era líder de underwriting no Brasil. Qual o último anual que eu... Ninguém mais lê. Perdeu esse mercado. Entendeu? Mas, a meu ver, é isso. Os bancos transferindo para o grande público pepino. É o grande público que tem que ficar alerta no que está investindo. É isso. Como é o caso dos fundos, que mesmo numa situação de rentabilidade, tem um ou outro fundo que dá ganho negativo, tem tudo isso. Um ou outro. Estou simplificando. Estou simplificando. A grande maioria está no negativo. O maior problema são os fundos. Acho que o grande problema é ser os fundos. É melhor o investidor escolher o papel próprio, é isso. Eu acho que o caso Americanas, porque tinha fundos DI que tinham papéis da Americanas. E mais conservador do que isso, aí tinha um papel da Americanas. E esse fundo esses fundos tiveram perdas que não vão recuperar. Eles nunca souberam fazer crédito. Então é muito fácil eu vender para o ignorante um pote de ouro. Quantas pessoas acreditam em pote de ouro? Tudo bem, mas aí no caso ele vendeu para um gestor que tem um time de analistas. Aí você está levantando uma questão de crédito. regulação aí. Não. Quanto mais regulação, pior é. Eu me lembro do Banco Central, num determinado momento, ele, em vez de aumentar a taxa de juros, resolveu limitar a expansão de crédito. Só que o Garantia nunca tinha feito crédito na vida. Gostava disso. Liga para Bradesco, você não pode expandir. Eu tenho aqui tanto potencial de se expandir. Ele me vendia carteira, eu nunca via um nome, era uma relação de 50 ou 100 folhas. Então o mercado é como água, ele é um caminho. Entendeu? Regulação não resolve. CVM, no meu sonho, não resolveu. Entendeu? Então, regulação eu já descobri que só piora. O que resolve? Mercado. Oferta e procura. Que é a única lei que governo nenhum consegue regular. E como é que você lida com a assimetria, vou usar esse termo, de informação entre o público que desconhece a tecnicalidade e a complexidade de uma análise de crédito, que é o cliente final dessa cadeia toda, para proteger o... Vira massa de manobra, na verdade, para o mercado se dar bem. O mercado sempre vai se dar bem, porque não tem uma máquina que só faz aquilo. Ele muda para cá, para lá, vai para lá. Teve um momento de quebradeira dos bancos. Quando os nem bancos sempre está bem. Mal gerido, quebra. Nós estamos vendo um banco aí grande tentando se rearrumar. O problema dele é a cultura, como é que quebra, que ele não está conseguindo. Se você tem um impacto na sociedade, tipo Volcker, todo mundo fica sabendo. Estou dizendo que tem que ter um processo de aprendizado. Possivelmente doloroso, é isso? Doloroso. Não se faz nada por amor. Faz tudo pela dor.
Então, precisa ter dor. Agora, licença. Para que comprar um título privado com Tesouro pagando mais de 6% acima da inflação? Também não sei. Eu acho que com a crise que nós estamos, você devia ficar em traje americano, nem dívida brasileira. A gente não sabe o que vai acontecer. Que vai ter um desastre, vai ter. Talvez não seja, eu não esteja aí para assistir. Mas vai ter um desastre complicado, um default mundial, entendeu? Alguma coisa vai acontecer. Aonde está, não vai ficar. Bom, isso vai ficar para uma próxima conversa. Nós adivinharmos onde vai ser essa crise. Luiz César Fernandes, muito obrigada pela sua participação aqui no Além das Manchetes. Obrigado pelo convite, espero ter atendido o que vocês esperavam de mim. Deve ter deixado muita gente preocupada. Todo mundo vai dar uma olhada lá na carteira de meus chineses. Depois, se tiver uma demandada de dinheiro de fundos, já sabemos o causador aí, mas é isso. Nós tivemos a participação do Luiz César Fernandes, empresário do setor financeiro, pelas histórias que vocês puderem conferir, fundador dos bancos Garantia e Pactual. Mara, obrigada também. Marcelo Fonseca, obrigado a você que esteve com a gente até agora. Confira todos os nossos programas, a nossa sequência de Além das Manchetes, para você ver muitas outras histórias relevantes aí do processo econômico aí que o Brasil enfrenta já há muito tempo. E até a próxima.